Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num lugar que, assim, muitos de nós pensamos que conhecemos, mas que guarda segredos fascinantes sobre a sobrevivência de uma fé e, de forma surpreendente, sobre as origens de outra. Estamos falando da sinagoga. Não só como um prédio, sabe? Mas como uma ideia revolucionária. É uma ótima forma de colocar. Os materiais que a gente analisou, eles nos levam numa jornada que começa num passado meio nebuloso e nos mostra como a sinagoga se tornou o coração pulsante da vida judaica. Não era só um lugar para rezar. Não mesmo. Era uma prefeitura, uma escola, um tribunal e um centro social, tudo tipo sobre o mesmo teto. Uma instituição multifacetada. E é exatamente isso que a gente quer entender aqui. O que fez da sinagoga uma instituição tão vital e como as novas descobertas da arqueologia estão literalmente desenterrando uma história diferente da que se contava, especialmente sobre como era a vida na Galileia e na Judéia na época de Jesus. Vamos começar a desvendar isso? Vamos começar pelo começo, então, que parece ser por si só um grande mistério. A teoria mais conhecida sobre a origem da sinagoga é que ela nasceu durante o exílio babilônico. O Templo de Salomão destruído, o povo longe de casa. Essa ideia de que eles criaram esse novo espaço do nada, para mim, sempre pareceu, sabe, um pouco conveniente demais. O que as evidências realmente dizem? Você tocou no ponto central. É uma teoria que, narrativamente, é muito poderosa. Mas a evidência direta, assim, as ruínas de sinagogas desse período, elas simplesmente não existem. O que a gente tem é uma lógica histórica muito forte. Pensa bem, sem o templo, o centro da vida religiosa, que era o sacrifício de animais, desapareceu. Certo. A fé precisava de um novo eixo para sobreviver. E esse eixo se tornou a palavra. A leitura, o estudo, a interpretação da Torá. Então é uma mudança, digamos, de hardware para software. Sai o altar físico, o sacrifício, e entra o texto sagrado como o novo centro de tudo. Exatamente. O judaísmo se transformou fundamentalmente numa religião do livro. A sinagoga, portanto, surge como o espaço físico necessário para essa nova realidade. Então, mesmo que a gente não possa apontar para a primeira sinagoga na Babilônia, dá para ver claramente a mudança de mentalidade que tornou a existência dela não só possível, mas inevitável. Entendi, isso faz muito sentido. Mas e depois, quando o exílio acabou e o segundo templo foi construído em Jerusalém? As sinagogas simplesmente desapareceram, e já que o centro sacrificial estava de volta? Pelo contrário. E essa é uma das partes mais interessantes. Elas não competiam. Elas se complementavam. É. Sim, o templo era o único lugar no mundo onde os sacrifícios podiam ser oferecidos. Era o grande centro de peregrinação, né? Mas as sinagogas se tornaram os centros da vida religiosa local, do dia a dia. Era na sinagoga da aldeia que as pessoas se reuniam no sábado para ouvir a Torá, para orar, para educar os filhos. Então isso descentralizou a vida espiritual de uma forma que nunca tinha acontecido antes. A fé se tornou algo acessível a todos, toda semana, e não só para quem podia ir a Jerusalém. Exato. Essa é a grande mudança. Então, por muito tempo, essa coexistência foi mais uma teoria baseada nos textos. Mas aí a arqueologia entrou em campo. E pelo que eu li nas fontes, virou o jogo. A visão anterior era de que sinagogas antes de 70 d.C., especialmente na Galileia, eram raras ou nem existiam. Sim, essa era a visão dominante por décadas. Muitos acadêmicos duvidavam das descrições do Novo Testamento que mostram Jesus pregando em sinagogas por toda a Galileia. Parecia um anacronismo. Exato, uma projeção de uma realidade posterior por passado. Mas então, as escavações começaram a contar outra história. E quais foram as descobertas que realmente demoliram essa ideia antiga? Duas se destacam de forma espetacular. A primeira é Gamla, nas colinas de Golã. A cidade foi destruída pelos romanos em 67 d.C. Durante a Grande Revolta Judaica. Isso. O que nos dá uma data final inquestionável. E lá encontraram uma sinagoga claramente datada do século I a.C.
Ela já tinha os elementos clássicos, bancos de pedra ao longo das paredes e, o mais importante, a orientação voltada para Jerusalém. De repente, as narrativas dos evangelhos não pareciam mais tão improváveis. E a segunda grande descoberta, imagino, foi em Magdala, a cidade natal de Maria Madalena. E lá encontraram algo ainda mais especial, a chamada Pedra de Magdala. O que essa pedra tem de tão revolucionária? Olha, ela é revolucionária porque é muito provavelmente a representação artística mais antiga do Segundo Templo. Nossa! Feita por alguém que o viu com os próprios olhos antes da destruição. Não é um desenho abstrato, é quase uma maquete em relevo. Você vê a menorá de 7 braços, as jarras de óleo, o altar. É um templo em miniatura. Uau! Isso muda tudo. Não é só um enfeite, então. De forma alguma. Pensa no significado disso. Para a comunidade judaica de uma cidade pesqueira na Galileia, o ritual sagrado de Jerusalém não era uma memória distante. Através daquela pedra, o templo estava simbolicamente presente ali, no meio deles, durante o culto na sinagoga local. É uma janela incrível para a espiritualidade da época. Totalmente. E mostra o quão conectadas essas comunidades se sentiam ao centro, em Jerusalém. As descobertas em Massada e Herodium, onde rebeldes sob cerco improvisaram sinagogas, só reforçam essa ideia. Mesmo nas condições mais extremas, esse espaço era essencial para a identidade e para a fé do povo. Fica claro que esses edifícios eram centrais. Mas eles serviram só para o culto? O próprio nome em hebraico, Beit Knesset, Casa da Assembleia, já sugere algo mais amplo, não? Sim, o nome é a chave. A função religiosa era vital, mas era só uma parte de um todo muito maior. A sinagoga era, em primeiro lugar, a Beit Knesset, a Casa da Assembleia. O espaço cívico. O espaço cívico, onde a comunidade se reunia para discutir assuntos locais, tomar decisões, julgar disputas. Era a praça pública coberta da comunidade judaica. E também uma escola, certo? A Beit Midrash. Certamente, a casa de estudo, o ponto alto do serviço de sábado, não era um ritual complexo, mas a leitura pública de uma porção da Torá e dos profetas, seguida de um sermão, a Drash. E por fim, especialmente depois da destruição do templo, sua função como Beit Tefilá, casa de oração, se consolidou, com uma liturgia mais estruturada que, de certa forma, veio a substituir os sacrifícios. Agora, uma das coisas que, lendo as fontes, mais me surpreendeu foi a menção à sinagoga funcionando como um tribunal local, o Beit Din. Jesus até fala sobre ser açoitado nas sinagogas. Isso é algo que choca a sensibilidade moderna, né? Pensar num lugar de culto como um lugar de punição. É um choque cultural, sem dúvida, mas mostra o quão integrada era a vida. A autoridade religiosa e a autoridade civil não eram separadas. A sinagoga tinha o poder de aplicar a disciplina comunitária. Entendi. E, além disso, era o centro da caridade, a Tzedakah. Era a rede de segurança social que cuidava das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Era, de fato, o coração que bombeava a vida da comunidade em todas as suas dimensões. Então vamos entrar numa dessas sinagogas. Como era a arquitetura, o que uma pessoa veria e sentiria ao entrar? Era como entrar numa igreja ou mesquita hoje? Nem tanto, a atmosfera era diferente. A característica arquitetônica mais importante era a orientação. Não importava a aparência externa do prédio, o interior era sempre orientado em direção a Jerusalém. Sempre. Sempre. E o ponto focal de todo o espaço era o Aron Kodesh, a Arca Sagrada. Não era só um armário para guardar os rolos da Torá, era o lugar mais sagrado da sala, um substituto simbólico do Santo dos Santos do templo. E acima dele, a Ner Tamida, a luz eterna. Eu gosto desses detalhes simbólicos. É uma referência direta à menorá do templo, certo? Ah, sim. Uma lembrança constante da presença de Deus. Outro elemento central era a bima, uma plataforma elevada de onde a Torá era lida. E quanto aos assentos, não imagine bancos enfileirados como numa igreja. O mais comum eram bancos de pedra construídos junto às paredes, criando um espaço mais comunitário. Ah, então as pessoas se sentavam de frente umas para as outras. Exato. Não todas viradas para frente, como espectadores. Era mais participativo. E a meshitza, a divisória entre homens e mulheres. Isso é um costume antigo ou algo que se desenvolveu mais tarde?
O que isso nos diz sobre a participação na vida religiosa? Essa é uma excelente pergunta. As evidências arqueológicas das sinagogas mais antigas, como Gambla, não mostram uma divisão física permanente. A prática de separar homens e mulheres para evitar distrações durante a oração parece ter se solidificado mais tarde, no período talmúdico, e hoje é uma característica principalmente das sinagogas ortodoxas. Interessante. Então as práticas evoluíram com o tempo. Exatamente. A arquitetura não era estática, ela evoluiu para refletir as necessidades da comunidade. E claro, para muitas pessoas, a imagem mais forte de uma sinagoga vem diretamente do Novo Testamento. Jesus está constantemente lá, ensinando, curando. Era a plataforma natural dele, era onde o povo estava. E mais importante, era onde as escrituras eram o centro das atenções. O famoso episódio Nazaré é um exemplo perfeito. Ele se levanta, lê uma passagem de Isaías, enrola o pergaminho e diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele usou o palco e o texto que a sinagoga oferecia. Exatamente, para inaugurar seu ministério, mas ele também a usou para desafiar o status quo, curando no sábado e confrontando interpretações legalistas da lei. O apóstolo Paulo também parece ter usado uma estratégia muito clara. Chegava numa cidade, ia direto para a sinagoga. Era o primeiro passo lógico. Ali ele encontrava uma audiência que já era monoteísta, que conhecia as escrituras hebraicas e que esperava o Messias. Era o terreno mais fértil, sabe? Sim, tanto para judeus quanto para os não-judeus que frequentavam. Precisamente. Os tementes a Deus. Ele começava ali e só depois, quando a tensão aumentava, é que ele se voltava para um público mais amplo. Mas essa relação tão próxima inevitavelmente azedou. Qual foi o ponto de ruptura que tornou impossível para os primeiros seguidores de Jesus, que eram judeus, permanecerem na sinagoga? O ponto de virada parece ter sido a introdução, lá pelo final do século I, da chamada Birkat Haminim. O que seria isso? Era uma benção que, na verdade, era uma maldição inserida nas orações diárias contra os minim, ou seja, os hereges. E embora o alvo exato seja debatido, a maioria dos estudiosos acredita que incluía os judeus cristãos. Recitar essa oração diariamente tornava a permanência deles na comunidade da sinagoga insustentável. Nossa, foi um divórcio doloroso, então. Muito. Criar uma forma de culto totalmente nova, que não se parecesse em nada com a sinagoga. Mas, surpreendentemente, não foi isso que aconteceu, foi? De forma alguma. E aqui está talvez o legado mais profundo e menos reconhecido da sinagoga. Os primeiros cristãos construíram sua liturgia sobre o modelo que eles conheciam e amavam. Como assim? Pense na estrutura de um culto protestante tradicional hoje. Começa com orações, depois vem as leituras das escrituras, aí temos o ponto central, que é o sermão, e termina com uma bênção. Certo. Essa estrutura não foi inventada do zero. É um transplante quase direto do serviço da sinagoga do sábado. A centralidade da palavra, do ensino, da comunidade reunida para aprender. Tudo isso é herança direta da sinagoga. É uma das continuidades culturais mais importantes da história ocidental. Sem dúvida. E até a liderança, a ideia de um conselho de anciãos. Sim, o termo grego presbiteroi, de onde vem presbítero, era usado para os líderes da sinagoga. O modelo organizacional também foi adaptado. A igreja, em muitos aspectos, nasceu como uma espécie de sinagoga messiânica. Nós falamos da sinagoga como se fosse uma coisa só, um modelo único, mas as fontes nos lembram que a realidade era mais diversa, não é? O material menciona os samaritanos, por exemplo. Isso mesmo. Havia uma tradição paralela fascinante. Os samaritanos também tinham suas casas de assembleia. Arqueologicamente, elas são muito parecidas com as sinagogas judaicas, mas com uma diferença crucial. Não eram orientadas para Jerusalém, mas sim para o Monte Gerizim, a montanha sagrada deles. Ah, claro! E a arte samaritana era estritamente anicônica, evitando qualquer representação de seres humanos ou animais. Uma adesão ainda mais rigorosa ao segundo mandamento. E até as palavras que usamos hoje contam essa história de origens compartilhadas e separação. Sinagoga e igreja vêm de duas palavras gregas, sinagogue e eclesia, que são quase sinônimas. É um ponto etimológico belíssimo.
Ambas significam, na essência, assembleia ou reunião. Duas comunidades irmãs que saíram do mesmo berço. Exato. E pegaram duas palavras que significavam a mesma coisa e as transformaram em marcadores de identidade distintos. Mostra como a linguagem evolui para refletir a história. Então, para resumir o que vimos, a sinagoga é muito mais do que um edifício. É uma instituição que não só garantiu a sobrevivência do judaísmo, mas o transformou de uma religião de templo e sacrifício para uma fé global, centrada no texto e na comunidade. E seu legado é duplo e vasto. Ela se tornou a matriz do judaísmo rabínico que conhecemos hoje. E, ao mesmo tempo, forneceu o modelo, o DNA litúrgico para o culto cristão primitivo. A ênfase na palavra, no ensino comunitário e na oração que tantas tradições religiosas valorizam. Tudo isso tem raízes profundas naquele espaço de reunião da antiguidade. O que nos leva a uma reflexão final. A sinagoga nos mostra que a forma como projetamos nossos espaços de encontro, sua arquitetura, suas regras, suas funções, pode definir a identidade e até o futuro de uma comunidade. Isso nos faz pensar: quais são as sinagogas do nosso tempo? Que espaços, físicos ou talvez virtuais, estão hoje moldando as nossas crenças e a forma como nos relacionamos uns com os outros?